A União Europeia está começando a reintroduzir controles de fronteira. Enquanto as fronteiras externas dos países europeus continuaram a ser monitoradas e até mesmo fechadas em alguns casos, as fronteiras internas há alguns anos agora estão completamente abertas para a livre circulação de pessoas e mercadorias. No entanto, nos últimos meses, vários países europeus como Alemanha, França e Áustria começaram a reverter essa abertura e a reintroduzir temporariamente controles em suas fronteiras, apesar de pertencerem à área de Schengen. A área de Schengen, desenvolvida nos anos 1980, é um grupo de países europeus que removeram os controles de fronteira entre si, permitindo a livre circulação de pessoas como se estivessem em um único país. Este acordo inclui a maioria dos países da União Europeia e alguns membros não pertencentes à União Europeia, promovendo facilidade de viagem, comércio e cooperação em toda a Europa. No entanto, tudo isso pode estar chegando ao fim, ao menos por um tempo. As principais razões são preocupações de segurança aumentadas para evitar um aumento na criminalidade e também um melhor controle dos processos de migração. E enquanto Schengen realmente defende essas fronteiras totalmente abertas, permite uma suspensão temporária dessa abertura. Em situações de ameaça à segurança pública, possibilitando aos países lidar com os desafios atuais, preservando o princípio da livre circulação na União Europeia, neste vídeo tentaria entender quais fronteiras estão sendo controladas e verificadas novamente e o motivo. Agora, vamos fazer 3 coisas para entender um pouco melhor a situação. Primeiro, vamos conhecer as fronteiras que estão sendo controladas. Em seguida, aprenderemos os motivos por trás do fechamento e das verificações de fronteiras abertas. E por último, veremos como essa verificação ocorrerá na prática. De acordo com o correspondente europeu, o número de fronteiras dentro da área de Schengen que agora estão sendo controladas supera as que estão completamente abertas. E apesar do fato de que muitos desses controles estão sendo introduzidos como medidas temporárias, as razões por trás dessas medidas temporárias nos fazem acreditar que, talvez, elas vão durar um pouco mais do que o esperado, e se pode argumentar que pode ser o fim da livre circulação de pessoas dentro da União Europeia. Conforme o mapa que exibe os países da área de Schengen em azul, vários deles implementaram controles de fronteira. As fronteiras em vermelho estão sendo verificadas, enquanto as em azul permanecem abertas para circulação sem verificação. A França implementou controles em todas as suas fronteiras com a Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Andorra e Espanha. Os Países Baixos implementaram controle total de fronteira terrestre com a Alemanha e Bélgica, cercando a Bélgica por países com controle de fronteiras. Apenas Luxemburgo segue totalmente aberto para eles. A Alemanha parece controlar todas as fronteiras com a Dinamarca, Polônia, Tchequia, Áustria, Suíça e França. Áustria e Suíça continuam abertas entre si, mas controlam a entrada de outras pessoas. A Eslovênia tem controle total em todas as fronteiras terrestres, assim como a Holanda. A Itália também está restringindo a entrada de pessoas pelas fronteiras do norte. No entanto, não precisaria, já que todos os seus vizinhos estão fazendo o mesmo. Eu acho que os vizinhos estão controlando quem entra no país. Então eles realmente precisam fazer isso. A Hungria está controlando apenas sua fronteira com a Romênia, deixando as fronteiras com a Eslováquia e a Croácia abertas. E a Bulgária está fazendo o mesmo, controlando a fronteira com a Romênia e a Grécia, além da Turquia, mas essa última não está na Schengen. Na Escandinávia, a história é a mesma. A Noruega e a Suécia estão introduzindo controles nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. A Dinamarca está fazendo o mesmo. A principal preocupação aqui para as pessoas que são contra isso é que isso não será temporário. Isso se tornará uma medida permanente e as verificações de fronteira se tornarão cada vez mais comuns, trazendo a Europa de volta às lentas filas de passagem de um país para o outro e implementando muitos obstáculos ao livre comércio entre os países membros. E uma citação até diz que é mais do que apenas um incômodo. Com o tempo, essas barreiras físicas podem muito bem criar uma divisão psicológica entre os europeus, erodindo lentamente a unidade compartilhada que faz a Europa se sentir como uma só. Contudo, várias fronteiras seguem abertas, como entre Portugal e Espanha. Letônia, Estônia e Lituânia ainda têm livre circulação entre si, assim como a Tchequia, Eslováquia e Polônia. Porém, aparentam ser minoria na área de Schengen. Agora que sabemos quais fronteiras estão sob controle, vamos tentar entender exatamente o motivo por trás disso. A Alemanha está impondo controles de fronteira com todos os seus 9 países vizinhos. E embora inicialmente esses controles devam durar apenas cerca de 6 meses, a Alemanha tem um histórico de ultrapassar o prazo previsto.
O acordo de 2015 com a Áustria para fechar suas fronteiras ainda está em vigor atualmente. No último ano, a Alemanha intensificou os controles de fronteira, citando eventos como as Olimpíadas de Paris, que atrairiam muitos visitantes à França, justificando assim a verificação da fronteira com eles. Quando se trata das fronteiras com a Tchequia e a Polônia, a desculpa ou a razão parece ser um aumento na migração irregular. As autoridades alemãs querem conter as travessias não autorizadas e desmantelar as supostas redes que ajudam a trazer pessoas. Essa decisão reflete a crescente preocupação com a segurança nacional, fluxos migratórios e segurança das fronteiras. Na fronteira norte com a Dinamarca, os tchecos vão em ambas as direções, com os dinamarqueses fazendo o mesmo. E a Áustria fez algo semelhante. Eles focaram em gerenciar rotas migratórias pelo corredor dos Balcãs, que enfrenta pressão crescente. O governo austríaco procura monitorar e controlar os fluxos migratórios, reduzindo a pressão sobre os requerentes de asilo e serviços essenciais. Então, enquanto muitas pessoas argumentam que esses tipos de medidas podem dificultar a busca por asilo, a Áustria diz que não realmente. Na verdade, isso vai facilitar a alocação dos recursos certos para as pessoas que realmente estão buscando asilo. Cabe a você escolher em qual lado acreditar. A Áustria foi uma das vozes mais altas a se opor à entrada da Bulgária e Romênia no Schengen. Na verdade, pode-se argumentar que eles são a razão pela qual são apenas membros do elemento de viagem aérea de fronteiras abertas, e seu desejo de controle de fronteiras em geral também pode estar conectado a isso. Curiosamente, Romênia e Bulgária também implementaram controles de fronteiras após entrarem na área de viagem aérea de Schengen. A Romênia parece estar realizando essas verificações para demonstrar controle sobre quem entra e sai do país, visando possivelmente a integração completa ao Schengen por terra. O caso da Bulgária parece ser muito semelhante. Os controles de fronteira foram intensificados para lidar com os fluxos migratórios, principalmente nos pontos de fronteira com países fora da área de Schengen, como a Turquia, por onde muitas pessoas passam. E então passamos para a França, que é talvez o maior exemplo de controles de fronteira na Europa agora, porque eles estão verificando todas as suas fronteiras. Recentemente introduzindo controles com países vizinhos devido a altos riscos de segurança, incluindo ameaças terroristas e presença de redes criminosas de contrabando. Os controles da França buscam impedir a entrada de indivíduos radicalizados no país em meio a altos fluxos migratórios em todas as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas. A partir do 1º de novembro de 2024 até o final de abril de 2025, se isso não for prolongado, o que tudo indica que pode ser, a medida foi muito criticada por especialistas em migração que argumentam que isso coloca o direito de buscar asilo em risco. E também dizem que essas verificações de fronteira, a forma como estão sendo realizadas é mais simbólica do que efetiva na prevenção dos problemas que buscam solucionar. Uma possível evidência disso é a forma como essas verificações estão sendo realizadas. O governo holandês informou que está realizando verificações em viajantes provenientes da Alemanha e Bélgica. Mas são apenas verificações pontuais. É como se cada segundo carro fosse revistado aleatoriamente. Não é toda pessoa que está entrando no país que está sendo parada e verificada quanto aos seus documentos e status legal. Embora algumas verificações sejam melhores do que nenhuma, isso não resolve completamente o problema que eles desejam solucionar. Acredito que verificações pontuais em todas as fronteiras acabarão por identificar a maioria dos casos irregulares. E finalmente chegamos aos exemplos escandinavos, que estão todos fazendo coisas muito semelhantes. Todos eles têm controles de fronteira estendidos devido a um risco aumentado de crime e terrorismo, com foco aumentado na prevenção da entrada de possíveis atores violentos no país e na prevenção da migração ilegal. A Suécia está fazendo isso em todas as suas fronteiras com a Dinamarca, Finlândia e Noruega. A Finlândia parece ser uma exceção. Não é um país escandinavo, apenas nórdico, mas não parece verificar suas fronteiras da União Europeia, apenas implementa medidas rigorosas na fronteira com a Rússia, devido ao grande fluxo de pessoas entrando por lá. Enfim, a Noruega aparenta seguir a Suécia, instaurando controles fronteiriços marítimos, terrestres e aéreos. E a razão deles é que há um risco aumentado de ataques no país por causa de suas comunidades locais que estão conectadas a outros países no Oriente Médio, onde a situação, como todos sabemos, é muito difícil. Em suma, esses países estão implementando verificações de fronteira para prevenir a migração ilegal e possíveis ameaças criminais ou terroristas. As verificações de fronteira estão sendo realizadas de forma pontual.
Não é uma fronteira totalmente fechada onde todos param, mostram documentos e seguem após verificação. Apenas algumas pessoas estão sendo selecionadas aleatoriamente. As pessoas selecionadas aleatoriamente são paradas por um guarda de fronteira. Eles solicitam documentos de identificação e realizam verificações detalhadas, checando se são nacionais de uma nação Schengen ou estrangeiros, e se estão dentro do período de 6 meses em que podem viajar livremente na área. Acredito que eles também checam se você não é um criminoso procurado. É por isso que alguns países europeus estão reintroduzindo controles de fronteira. Isso pode colocar em risco o conceito da União Europeia de livre circulação de pessoas dentro do continente. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que é uma boa ideia e que vai funcionar? Deve ser implementado a longo prazo? Ou está sacrificando o valor central da livre circulação europeia em troca de uma solução potencial para parte de um problema? Deixe-me saber nos comentários. Agradeço novamente aos meus patronos por me apoiarem diretamente no Patreon. Para se juntar, basta clicar no link na descrição. De qualquer forma, obrigado a todos vocês por assistirem a este vídeo. Inscreva-se para acompanhar os próximos e nos veremos na próxima vez para mais conhecimento geral. Há um alarme tocando lá fora, que você pode ou não ter ouvido. Durante o vídeo, vou tentar editar para remover a frequência, mas é muito irritante. É como se isso pudesse acontecer, e eu simplesmente não percebo durante o dia, mas parece que toda vez que estou gravando algo, está acontecendo certo. Enfim, minha namorada recuperou sua coleção completa de copos de movimento da Noruega. Ela tem muitos deles. Então eu vou ter um novo a cada vídeo, porque literalmente tem muitos deles. Hoje temos este aqui, é um cara que está tocando uma caixa de música enquanto é perseguido por uma garota e, neste lado, ele está pescando. Então eles são muito legais. Ele está pescando em uma fronteira que está sendo controlada pela polícia? Eu não sei. Obrigado.